Ok, então a gente trabalhou a hipótese e nós continuamos agora trabalhando com a parte de variáveis, é, hipótese não é nada mais do que a junção, né, do que trabalhar aí com duas ou mais variáveis, né? A partir do momento que a gente quer explicar uma hipótese, a gente precisa de variáveis, né, para poder explicá-la, certo? De fato, né, o Tuckman diz lá que as hipóteses são explicações que estabelecem as relações ou conexões existentes entre as variáveis. Então, isso implica a existência de variáveis. Então, por exemplo, se eu tiver aqui esse x, então y, provavelmente eu tenho uma hipótese, né? Pode ser que eu não tenha, né, como a gente já viu na aula passada, mas se eu tiver uma hipótese, eu estou trabalhando aqui com duas variáveis. Então, ter uma hipótese significa existirem variáveis, ok? Legal, mas o que são variáveis? Variáveis pode ser várias coisas. Por exemplo, aspectos, propriedades, características individuais ou fatores, né? Desde que sejam mensuráveis ou potencialmente mensuráveis. Em alguns casos não são mensuráveis, mas você consegue ter ideia de, você consegue mapear isso em algo, em valor, né? Isso que a gente diz. Por exemplo, eu posso ter classes, né? Variáveis aí para mim são classes. Como é que eu vou medir? Às vezes não tem como medir, né? Isso, ok? Através dos diferentes valores que assumem. Elas são discerníveis em um objeto de estudo para testar a relação enunciada em uma proposição. Então, tipicamente, se a gente conseguir medir, melhor ainda, né? Porque a nossa área aqui, a gente adora quantificar as coisas. A gente sempre gosta disso, né? Então, a gente tem vários tipos de variáveis, né? Tem aquela que a gente considera, segundo Marconi e Lakatos, né, que a gente considera como variável independente. A variável independente é aquela que é fator determinante para que ocorra um determinado resultado. Eu diria que é aquela que a gente consegue mexer, modificar ela. Modificando ela, outras variáveis não vão, talvez, né, vão depender, o resultado de outras vai depender dessa daqui. Mas o resultado dela depende unicamente dela, não depende de outras. Por isso que a gente chama ela de independente, né? Ela é também a condição, né, ou a causa para um determinado efeito ou consequência. Na verdade, ela é o estímulo, né, que condiciona uma resposta. Se eu mexer de uma maneira desse estímulo, a resposta vai ser uma. Se eu mover ele de uma outra maneira, a resposta vai ser outra, né? Aí já deu para entender que tem uma outra variável, né, que vai ser a variável dependente lá do outro lado, né? Ok? Mas a variável independente em uma pesquisa experimental, por exemplo, é aquela que é manipulada pelo investigador para ver que influência ela exerce sobre um possível resultado. Esse possível resultado provavelmente vai ser outra variável, né, que a gente vai medir, ok? Então, variável independente, a gente diria que é a variável principal, é onde você consegue alterar, né? E aí vem a variável dependente, que é o fator ou propriedade, que é efeito, resultado, consequência ou resposta de algo que foi estimulado, ok? A variável dependente não é manipulada. Veja, eu estou manipulando a variável independente. E do quanto, do movimento, do quanto eu alterar essa variável aqui, a variável dependente vai ser alterada de acordo com a independente, né? Então, a variável dependente não é manipulada, mas é o efeito observado como resultado na manipulação da variável independente, né? Então, eu tenho dependente, independente, e aí alguém foi e disse, não, mas a gente tem também o que eu posso chamar de variável moderadora. Moderadora da ideia de manipular, né? Poxa, por exemplo, se eu for numa rede neural e alterar os parâmetros da rede neural, sem alterar a minha variável independente e a variável dependente que vai estar lá do outro lado, pode ser que eu consiga, com o mesmo valor aqui, sair outro valor diferente lá do outro lado. Aí, nesse caso, essa
minha variável moderadora, ela está agindo em cima do sistema também. Eu prefiro entender dessa maneira. Mas, segundo o Lakatos, é o fator ou propriedade que também é causa, né, de certa maneira. Condição, estímulo ou determinante para que ocorra um determinado efeito. Então, é exatamente isso que eu falei, né? Quando a gente mexe nos parâmetros da rede neural, a gente está alterando os efeitos da rede, né? Situando-se a um nível secundário, de menor importância aí do que a variável independente. Como se fosse uma variável independente secundária, né? Eu não tenho que mexer só nos parâmetros da rede. Se eu mudar o valor da variável independente, mesmo que eu mude o valor da rede aqui, lá vai alterar com certeza, né? Mas se eu não alterar aqui, só alterar o valor da moderadora, o resultado também vai se alterar. Então, veja, ela é importante, mas não é tão importante quanto a minha variável principal. É isso que se quer dizer. Seu valor se evidencia em pesquisas cujos problemas são complexos, com interferência de vários fatores interrelacionados, servindo também para analisar até que ponto esses fatores têm importância na relação entre a variável dependente e a independente, né? Aí a gente tem também o que a gente chama de variável de controle, que é um fator ou propriedade que poderia afetar a variável dependente, mas que é neutralizado ou anulado através de sua manipulação deliberada para não interferir na relação entre a variável dependente e independente. Então, se alguém agir para neutralizar, né, o valor dessa variável, se eu tiver essa mesma coisa da rede neural, tiver essa variável, mas se quando eu não quiser alterar a relação entre os dois, se eu mexer numa aqui e mexer em outro parâmetro, né, de acordo, isso aqui vai garantir que essa entrada e a saída continue conversando uma com a outra, né? Não vou alterar em nada os parâmetros do meu sistema. É isso que quer dizer. E aí isso se chama variável de controle. E às vezes acontece alguma variável desse tipo, né? Tá? Mas, assim, acho que as mais importantes para nós são essa de independente, a dependente e talvez a moderadora, né? De controle a gente já é mais para experimentos mais na área de sociais e humana, né? Onde se tem essas definições melhores. E aí tem também a variável interveniente, que é o fator ou propriedade que teoricamente afeta o fenômeno observado. Ao contrário das outras variáveis, não pode ser manipulado ou medido. É hipotético, teórico, não concreto, sendo inferido a partir da variável independente ou da moderadora. Geralmente não é muito considerado pelos pesquisadores. O que seria variável interveniente no nosso caso? Talvez aumentar o número de camadas, diminuir o número de camadas de uma rede, não sei, pode ser, né? A gente não sabe o que vai acontecer, é uma coisa hipotética aí, né? Se vai melhorar, se não vai. Porque... bom, então, de fato, o que interessa de variáveis para a gente é mais variáveis independentes. As variáveis dependentes, veja, as duas, né? Tem uma conexão direta aqui com a relação que se está estabelecendo, né? Você tem uma causa aqui, um efeito lá das variáveis dependentes, né? Se você tiver uma variável moderadora, né, que está alterando alguma coisa, ajudando, né, um processo no meio, você também pode usar as três, né? E aí, bom, de fato, essas outras variáveis, a função dela é mais ou menos a mesma coisa, né? Moderadora, interveniente ou de controle. A de controle é que a interveniente ela não é mensurável, né? Mas ela ocorre também. Já a de controle é para anular o efeito, né? Se você alterar aqui e você mexer nela de acordo, você consegue manter essa relação aqui. Então, você tem a de controle quando você quer que não haja uma alteração do efeito dado uma variável independente. Se você alterar o valor, o efeito vai ser o mesmo, né? E aí, às vezes, você precisa de uma variável dessa, né? Okay? Ou seja, tem uma mistura e uma meia bagunça entre elas, mas eu acho que dá para entender bem. Você tem a independente, as dependentes,
E as outras, a gente pode dizer que são, de certa forma, todas elas moderadoras, né? Sendo que a gente tem uma que é chamada moderadora mesmo, as intervenientes e as de controle, ok? A gente tem variáveis, né, em diversas áreas aí, como, por exemplo, se eu falar na física, a gente vai considerar como variáveis, pode considerar, né, massa, peso, opa, pode, né? Gravidade, né? Ok? Aceleração, considerando a gravidade, aí eu vou ter peso, né? Vai mudar se eu estiver aqui em outro lugar, pode ser uma variável, né? Okay? Velocidade, normalmente a gente considera massa, né? Energia, força, impulso, atrito, tem vários na física, né? Em sociologia e psicologia, por exemplo, inteligência é uma coisa meio... Mas pode ser considerada uma variável, né? Inclusive tem medidas, né, de QI aí, de inteligência, né? Status social, sexo, salário, idade, ansiedade, classe social, preconceito, né? O ideal seria que não tivesse nada disso, né? Aí a gente não teria preconceito. Motivação, agressão, frustração. Na economia a gente tem custo, tempo, qualidade, produtividade, eficiência, eficácia. Na nossa área a gente tem o que mesmo? Quando a gente se encontrar pessoalmente, vocês vão me responder essa. Que tipo de variáveis a gente teria em computação? Uma variável de um programa? Alfa, beta, gama, delta, sei lá, se eu der o nome para minhas variáveis, né? Alfa é igual a beta ao quadrado, mais gama ao quadrado, não sei. Então, a gente tem que pensar aí que tipo de variável que vocês iriam trabalhar, né, no problema de vocês, ok? Eu vou deixar como trabalho para casa, para vocês assistirem os vídeos onde são tratados lá o mapeamento sistemático, revisão sistemática, né? E fala também do snowballing. Vou passar isso como dever de casa para vocês, via o nosso grupo de conversa, ok? Vou parar por aqui e com isso a gente encerra aí essa mais uma semana de aula e continuamos na próxima semana. Interromper a gravação. Muito obrigado por enquanto.